Fala rapaziada, suavidade? Após a eliminação da seleção brasileira na Copa América, uma imagem inusitada gerou uma grande polêmica, dando a entender que os jogadores estavam queimando Dorival Júnior para entrar na roda da concentração antes das cobranças das penalidades. Esse corte tomou uma grande proporção na mídia, e vários jornalistas começaram a massacrar o técnico. O Dorival tentando entrar na rodinha. Uma situação constrangedora, a gente viu ali. Nossa, o que é aquilo? Aí fizeram o quê? Uma rodinha de oração, né? Provavelmente. Então, quer dizer... Como analisar uma campanha dessa sem usar a palavra fracasso? Escreve aí para mim, por favor. Fracasso. Total e absoluto. E não era para menos. Infelizmente a seleção não fez uma grande participação, diga-se de passagem. Porém, o técnico, em uma entrevista exclusiva para o TNT Esportes após a eliminação, comentou sobre o fato ocorrido e abriu o jogo sobre a situação. Se liga só no que o Dorival disse. Mas antes, não esqueça de dar o seu like, inscrever-se no canal. E para você que manja das fezinhas esportivas, cola mais além no primeiro comentário fixado após o conteúdo. Agora, saca só o que o técnico falou. Queria aproveitar esse tempo aqui com você para a gente falar sobre talvez a coisa que mais repercutiu, né, depois dessa eliminação para o Uruguai, que foi a questão ali da imagem do momento da roda. Quando eu te fiz a pergunta na entrevista coletiva, eu já tinha noção da proporção que aquilo estava tomando no Brasil, e a minha intenção era te dar a oportunidade de explicar porque a coisa estava tomando uma proporção. O recorte da imagem, né, que muita gente dizia que você, ao levantar a mão, estava tentando falar e que as pessoas desconsideraram o que você estava querendo falar ali na hora, era uma proporção assim imensa. Então ali, num pequeno espaço que a gente tinha, né, porque no fim das contas eu não consigo ter o microfone para desenvolver o assunto com você, a intenção era te ouvir. E aí eu queria te perguntar agora, com mais calma, assim, quando você olhou tudo, o tamanho da proporção que isso tomou, como você se sentiu, se você se sentiu desrespeitado de alguma forma, se você acha que as pessoas fizeram uma interpretação de um recorte que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali no momento? Primeiro, Monique, assim, eu fui atleta por 18 anos, participei de muitas e muitas decisões desse tipo, não naturalmente em seleções, explico, em clubes, e nunca gostei de ouvir nada a partir do momento do apito final do árbitro. Eu sempre me concentrei muito, por quê? Porque eu havia treinado para possíveis penalidades. Eu havia me preparado. O que eu precisava era uma recomposição emocional para aquele momento, ao final de uma partida de 90 aos 120 minutos. Então eu sempre tive isso muito comigo. Eu nunca participei de roda nenhuma, porque eu acho que é um momento do atleta com o atleta. Se eu pegar uma prancheta na minha mão para demonstrar autoridade, para demonstrar uma segurança, eu não preciso, então eu não tenho capacidade para ser um treinador. Tudo aquilo já vinha e já estava definido. Os batedores, naquele momento, até porque você trabalha com variações ao longo da partida, você nunca sabe quem finalizará a partida. Ao mesmo tempo que já estava definido, eu deixo os jogadores bem à vontade. Isso aconteceu outro dia no São Paulo Futebol Clube, o último clube que eu estava, uma decisão justamente contra o Sport. Deixei os jogadores à vontade, porque é o momento deles para com eles. A única palavra que eu falei, concentração. Se preocupem com isso. Eu vi, de um modo geral, a equipe tranquila, não preciso intervir. Por quê? Ou uma tranquilidade em excesso, ou um nervosismo em excesso, o treinador precisa intervir. Percebi, falei com um outro jogador, antes de fecharmos, não havia problema. Naquele momento, o quarto árbitro me chama justamente para mim apontar quem seria o corte, porque eles haviam tido um jogador expulso e nós precisaríamos de um corte naquele instante. Eu não sabia o número da camisa do Arana. Eu falei para ele que seria o Guilherme Arana, não sabia se era número 6, número 16, 26. E quando eu voltei, a roda naturalmente já montada, eu apenas fico de olho observando aquilo que está acontecendo. Queria falar com o Alisson, estava procurando o Alisson em torno da roda. Quando acabou a motivação deles, entre eles, o Alisson saiu, eu fui conversar com o Alisson a respeito de um detalhe das batidas. Nada além disso. Fiquei
muito chateado com tudo que aconteceu, muito em excesso. Por quê? Porque foram levianos ao extremo. Por um recorte desnecessário, contestar a atuação que nós tivemos ao longo de todo esse processo. As pessoas me conhecem muito bem, poderiam ter me abordado, poderiam ter me perguntado de uma maneira mais direta. Inclusive, naquele momento eu nem entendi muito o sentido da pergunta, o porquê da pergunta. Até minha resposta, nem sei como foi naquele instante. Não, você explicou que você não estava na roda, mas você já tinha falado com cada jogador individualmente as coisas que você achava que devia falar para cada um. Exatamente, e que foram poucos, um detalhe ou outro, até porque eles treinaram, e não foi um treinamento de um dia para o outro. Nós viemos treinando ao longo de todos esses dias, faltas, que era um compromisso de todos nós, uma necessidade que eu via, e olha que tivemos um ótimo aproveitamento de 4, 5 jogadores ao longo de todo esse processo, tanto é que, inclusive com o gol do Rafinha, o que foi muito bom que tenha acontecido, porque todos sabem a necessidade das repetições para que possamos alcançar ainda melhores resultados. Mas, porém, voltando a esse assunto, é lamentável o que fizeram, a maneira como exploraram, não havia necessidade disso. Foram oportunistas ao extremo, deselegantes e até agindo com uma certa covardia. Me desculpem, eu lamento tudo isso, não precisava estar aqui colocando essa condição, mas para um jornalismo sério, que apenas em cima de um recorte, de uma foto, tomam-se decisões ou possam fazer abordagens a respeito. Eu lamento demais tudo que vem acontecendo no nosso país, e isso é mais um momento que nós passamos. É triste ter que explicar o inexplicável aqui na frente, mas fazer o quê? Eu continuo vivendo da mesma forma, tento respeitar todos, e todos que estejam na minha frente serão respeitados, podem ter certeza, mas é muito difícil conviver com uma situação como essa. O técnico realmente abriu o jogo, não ficou na retranca e falou tudo o que pensa sobre essa polêmica. E você, qual a sua opinião? Será que o Dorival está dando um drible na situação? Comente aí embaixo e não esqueça de dar o seu like e inscrever-se no canal. E para você, meu parça, que curte fazer uma fezinha esportiva, se liga aí no primeiro comentário fixado. Valeu, tamo junto!